tudo bem? Quem tá chegando aí, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao Segundou. Hoje com um tema super incrível. Quem tá chegando agora já faz um favorzinho para mim, pro Instagram já distribuir feridas emocionais. Gente, esse tema é super importante. Bem-vindo quem tá chegando aqui. Cíntia, boa noite. Vocês que estão chegando aqui, os primeiros a chegarem no Segundou, já faz um favor para mim, coloca aqui o aviãozinho, pelo menos para umas 5, 10 pessoas, 10 amigas que vão se beneficiar com esse tema de hoje, que são feridas emocionais. Hoje, gente, não vou estar gravando ao mesmo tempo no YouTube, porque aconteceu um imprevisto, e então, dando tudo certo, eu deixo salvo aqui e para amanhã passar para o YouTube, tá? Mas aproveita, coloca aqui coraçãozinho e o aviãozinho ajuda muito o Instagram a distribuir e a avisar as pessoas que nós já entramos. De onde vocês estão falando, gente? Como é que vocês estão? Quem tá chegando agora? Me fala de onde que vocês são. Fran chegando. Acessórios elegantes, olha só. Amo acessórios. Bem-vinda, Rafaela, bem-vinda também. De onde vocês estão falando, gente? Coloca aqui pra mim. Enquanto vocês vão colocando esse aviãozinho, vamos falar sobre feridas emocionais. Goiânia, que delícia! Goiânia é muito bom. De onde vocês estão falando? Quem mais? Fala aí do Brasil. Deve ter de norte a sul aqui, né? Às vezes tem gente da Austrália. Tinha uma época que tinha uma que vinha sempre aqui do Japão. Aqui a gente estava indo dormir, ela estava acordando lá e participava do Segundou. Quem mais, gente? De onde vocês estão falando? Natasha, bem-vindas. Gente, quem tá aqui pela primeira vez no Segundou? Vou falar rapidamente. O Segundou é um encontro que a gente tem toda segunda-feira para nos tornarmos seres humanos melhores, educarmos melhores os nossos filhos também, de uma maneira melhor os nossos filhos. Para educar melhor alguém, para dar alguma coisa para alguém, nós precisamos nos abastecer. Nós também precisamos receber para dar, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. E aí o Segundou tem essa proposta da gente educar os filhos de uma maneira mais elevada, mas para isso a gente tem que trabalhar em nós também, porque não adianta só a gente saber regrinha, que na hora H, na hora do conflito, na hora do problema, a gente não faz, né? Então o Segundou tem essa missão, na verdade, de expandir, né? Expandir a consciência, expandir o nosso ser, sairmos daqui do Segundou pessoas melhores já na prática real. Começar o Segundou de um jeito e sair de um novo jeito, né? Porque eu até brinco com quem é do Segundou, sabe? Que eu falo assim, que quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver, né? Depois que a gente descobre alguma coisa, que a gente olha alguma coisa... Ah, Fran de São Paulo, delícia. Diego chegando. Oi, Dri! Hoje eu não tô no Segundou, amiga. Bem-vindos. Bem-vindos ao Segundou, gente. Peço a gentileza de enviar esse aviãozinho e clicar no coraçãozinho, que ajuda muito o Instagram a distribuir. Hoje vou falar um tema super importante, que é feridas emocionais, né? E como isso impacta na vida da gente. A gente nem sabe, nem percebe, mas isso sim traz uma série de comportamentos, né? Assim, a gente tem atitudes, tem várias coisas que a gente age na vida que a gente nem percebe que é de feridas que às vezes estão mal curadas. E eu vou começar. Amiga, hoje não vai ser no YouTube, que teve um imprevisto aqui. Eu até atrasei um pouquinho para começar, mas tá tudo certo. A gente faz assim mesmo, até serve de exemplo para vocês, né? Que a gente tem que fazer apesar de, né? A gente não pode parar, a gente tem que driblar as circunstâncias que vão acontecendo e fazer do mesmo jeito. Então, bora lá. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Vi que tem gente de São Paulo, de Goiânia. Coloca pra mim de onde vocês estão falando, que eu amo saber de onde que vocês são. Fico vendo a carinha aqui de vocês. Estava falando quem tá aqui pela primeira vez no Segundou. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Tem o meu canal do YouTube para quem quiser depois ver os outros Segundous, tá, gente? Tá lá, mais fácil, né? Pausa, volta, acelera. Goiânia também... Ei, gente, tem Goiânia aqui na área, que delícia, eu amo Goiânia, a cidade linda. Gente, então bora lá, vamos falar de feridas emocionais, enquanto vocês continuam aí apertando o aviãozinho e fazendo a gentileza de colocar o coraçãozinho, que o Instagram ele demora para distribuir.
Então vamos lá, feridas emocionais, né? O que são feridas emocionais? Todo mundo sabe que feridas emocionais são aquelas questões que aconteceram com a nossa pessoa, né? Que nos feriram, que nos deixaram machucados, que nos deixaram feridos, né? Imagina um machucado no corpo físico, né? Uma ferida no corpo físico que você vai comprar um remédio para passar, você vai comprar uma pomada, você vai no médico e você tem um corte, você vai buscar, né? Tratar. A gente, quando é mulher, né, a gente sempre tem alguma coisinha que acontece, ou tá fazendo a unha, machucou o dedinho do pé, machucou a mão, aconteceu alguma coisa, a gente sabe como dói, né? Como dói. Às vezes, ou às vezes um cortezinho de papel, às vezes daqueles papéis bem fininhos, né? Aqueles papéis que cortam assim o dedo da gente, e às vezes aquele cortezinho pequenininho, a gente sabe o tanto que arde, né? O tanto que dói. E incomoda, né? Então isso quer dizer o quê? Uma ferida física, um machucado físico, a gente incomoda, a gente sabe que aquilo dói. Quando rela ali, machuca, incomoda, dói. Só que existem feridas, existem machucados, existem questões que estão na nossa alma. E aí, quando encosta ali, também dói. Porque se não tiver cicatrizado, se não tiver realmente curado, vai doer. Né? Então, hoje eu vou trazer essas feridas emocionais para a gente fazer uma leitura, assim, né? E vocês poderem fazer na vida de vocês também, porque quando nós estamos convivendo com o outro, seja nossos filhos, né? Seja o que for, relacionamento, sociedade, amizade, o que for, muitas vezes as questões são nossas, que nós precisamos resolver. E aqui falando de maternidade, falando de mães, as crianças, elas solicitam muito, né, na educação infantil, solicitam muito de nós, os filhos solicitam de nós. E se a gente está ferido por dentro por alguma questão, isso vai repercutir na vida deles. Isso vai repercutir, seja a mãe, seja o pai, né? Isso vai repercutir, porque aquilo que você não tratou, aquilo que você não curou, vai machucar o outro. Então, quanto maior consciência, quanto maior responsabilidade, quanto maior limpeza dessas feridas, né? Olhar essas feridas, curar essas feridas, menos a gente sangra, né? Menos a gente derrama essa dor na vida dos outros. Então, para começar, gente, eu vou falar de algumas feridas emocionais aqui hoje, tá? Então, prestem atenção, quem tá chegando agora, super bem-vindos ao Segundou, hoje com esse tema sobre feridas emocionais, para ajudar vocês. Eu sei que a maioria aqui, né, que me acompanha, que me segue, são mães. E isso serve tanto pra gente olhar a nossa vida e para ver se a gente não tá realmente causando alguma coisa também. A gente vai causar? Sim, nós não somos perfeitos. Mas o nosso processo evolutivo, sendo bem feito, também melhora a relação com os filhos, né? E melhora a qualidade da relação. Melhora a qualidade da conexão. Nós passamos a entender aquilo que é nosso, que a gente precisa tratar. E quando a gente erra, a gente consegue até verbalizar, a gente consegue até sinalizar. Olha, isso aqui realmente, eu entendo, eu estou num processo de cura, isso eu estou melhorando. Então, nós também somos seres em evolução e precisamos de curas. Então, eu vou trazer assim, uma clareza hoje dessas feridas emocionais para a gente analisar, né? Porque muitas vezes elas estão lá na alma, num lugarzinho quietinho, que a gente acha que já sarou, sabe? Que a gente acha que tá tudo certo, que tá tudo bem, que não tenho mais aquele problema. Só que assim, é só acontecer alguma coisa, aquilo sangra, aquilo machuca, aquilo dói. E a gente age na vida, muitas vezes por questões inconscientes e ali tem feridas mal curadas, tá? Então, eu vou começar com uma que é a ferida da rejeição. Inclusive, eu fui recentemente a São Paulo, fiz uma imersão lá, né? Passei 2 dias inteiros lá. Trouxe várias coisas de material também para vocês, partilhando, porque eu também gosto de sempre estar reciclando, sempre revendo, sempre reconectando, vendo outras pessoas o que pensam a respeito do mesmo tema. Então, muitas coisas aqui eu achei bem interessante, estou trazendo para vocês também. A ferida da rejeição, gente, é uma ferida que quanto mais grave essa rejeição que a criança sofreu, né,
se a gente sofreu, se vocês sofreram, enfim, estou olhando a vida lá no passado, né? Quanto mais grave a criança sofreu essa rejeição, a ferida da rejeição, ela vai atrair para a vida dela circunstâncias onde isso torna a aparecer. Então, ou ser rejeitado, ou rejeitar alguém. Então, isso vai repercutir, isso vai ficar ecoando na vida da pessoa, com algumas características que eu vou trazer para vocês. Até anotei aqui, porque são várias, para vocês checarem aí na vida de vocês, né? Então, como que acontece essa ferida da rejeição? Ela vai minando a identidade da pessoa, por isso que é preciso curar, para ela resgatar aquela identidade que ela tem antes de ter sofrido as rejeições. Porque todas as feridas, gente, elas existem num contexto do processo educativo, né? No processo onde houve a concepção e aí houve a educação. Mas na sua identidade mesmo divina, antes que você foi pensado, antes de existir através do seu pai e da sua mãe, ali você tem uma identidade divina. Então, essas feridas, elas estão na alma, elas estão na nossa parte mental, na nossa parte emocional. E aí repercute também em males físicos, né? Mas nós temos uma identidade além disso. Então, quando a gente resgata e cura, a gente consegue evoluir no nosso processo aqui na Terra, né? De uma maneira vivendo de uma maneira mais saudável, mais benéfica. Para nós e para o outro, né? E para o todo. Então, boa noite, Leonora. Tô vendo você, Leonora. A Dani que chegou. Boa noite, Dani. Tô vendo vocês, gente. A Vanusa, Cileide, querida, Solange, a Kelly, tô vendo todas vocês, muito bem-vindas ao Segundou, um prazer enorme estar aqui com vocês. Amo estar aqui mesmo, porque é um processo de transbordo que eu faço aqui para vocês, né? Daquilo que eu faço, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu sirvo, da minha missão. E isso para mim é grandioso, porque é algo que, né? Eu falo assim, não tem cansaço, não tem nada. Eu chego aqui, parece que, né? Vai na missão mesmo. E eu também evoluo muito com vocês, é uma troca muito gostosa de energia. Então, super prazer estar aqui com vocês. Recebo muitos directs, muitas mensagens lindas, né, Leonora? Muita coisa bonita. E fico super feliz, muito gostoso esse vínculo. Vejo a hora da gente também se encontrar pessoalmente, né? Que eu amo o contato, assim, encontrar. Então, bora lá. A ferida da rejeição, gente, pode acontecer de várias formas, né? Às vezes o pai não queria que nascesse uma menina, queria um menino, daí nasceu a menina, ou, né, queria uma menina, enfim, coisas de sexo, né? Quando tem um desejo, o casal tem um desejo por um filho, daí vem outro, ou senão não queria o filho, né? Engravidou, mas não queria. E aí existem algumas características, né, dessa ferida da rejeição que se desenvolve na pessoa. Então, por exemplo, o adulto que sofreu essa ferida da rejeição e não foi curado, não foi ressignificado, não está completamente livre dessa ferida de rejeição, algumas características esse adulto, essa pessoa vai apresentar. Então, por exemplo, vai apresentar o perfeccionismo, vai apresentar autossabotagem, procrastinação, problemas sexuais, né? Ou rejeita o sexo oposto, ou vive fazendo chantagens sexuais como moeda de troca, dificuldade às vezes de ser tocada, né? Não quer que toca, não reconhece o seu real valor da sua existência, do seu existir. Uma pessoa que procura mais solidão. Eu moro em Gramado, como você gosta tanto da natureza, é uma oportunidade, nossa, demais, gente, Gramado é tudo de bom. Eu amo Gramado, Leonora, não lembrava que você era de Gramado, ô terra maravilhosa, né? Também lindíssima, lindíssima. Vamos fazer alguma coisa em Gramado, gente, eu topo. Bom demais, natureza, amo. E Gramado é lindo demais. Então, gente, o adulto que sofreu essa rejeição lá na infância, né? Ele não se conecta com a sua criança interior. São pessoas mais rígidas, pessoas mais sérias, né? E rígidas até no músculo, rígidas no rosto, no músculo, na roupa, na expressão, né? E
e ficam mais nessa questão de procurar solidão, entende? Então, são algumas características das pessoas que sofreram essa ferida da rejeição. Tem como curar? Sim. Todas as feridas passam por um processo de cura. Eu tô hoje fazendo assim, levantando, né, algumas características, levantando, jogando luz nessa questão de feridas, porque a gente precisa trazer na consciência, porque uma criança ferida fere uma outra criança. A nossa criança ferida fere a criança. Então, muitas vezes, uma reação que você tem, alguma coisa que você não... Quando você vê, você falou, o que você fez, ou que você agiu, pode ser essa criança ferida, pode ser alguma coisa lá da tua infância, lá da tua vivência, que não está curado. E por não estar curado, quando você vê uma situação, uma circunstância ativa, né, uma janelinha ali, né, que até o Augusto Cury chama de janela killer, né, que é interessante porque ali ativa uma bomba. E às vezes a situação ali nem é tão grave, mas você não está curado. E aí ativa um circuito em você de medo, de pânico, algo que lá dentro de você, como não está curado, aquela fala do outro, ou aquela atitude do outro, ou aquilo que o outro representou, você acha que é do tamanho que está dentro de você. Isso é muito comum, gente, muito comum. Pessoas feridas, muitas vezes elas são reativas a questões externas que nem aconteceu muito grande ali fora, mas dentro dela é tão grande aquela ferida que o gatilho lá fora, né, que faz dentro da mente dela, ela passa a explodir, ela passa a ter uma reação fora da proporção do que é real, né? Então, essa ferida da rejeição, ela acontece de várias maneiras, né? Como eu disse ali, tem várias características. E quando a gente começa a identificar essas características, se a gente identifica, por exemplo, das que eu tô lendo, se você identifica, por exemplo, mais de 6 daquelas características que eu estou falando, provavelmente tem a ferida a qual eu estou me referindo. Então, todo mundo tem um pouco. Mas se alguma dessas feridas, quando eu estiver lendo as características, você falou, nossa, eu tenho essa, eu tenho várias, provavelmente você tem que pôr energia para a cura daquela ferida. A outra ferida que a gente também vê bastante, que é comum, é a ferida do abandono. A ferida do abandono, para quem tem essa ferida, a solidão é o pior inimigo para quem foi abandonado, né? Porque é abandonado ou negligenciado. Então, a ferida do abandono, gente, ela tem um medo muito grande, presente na vida real, de ser abandonado. Então, ela continua. E a pessoa tende a abandonar prematuramente os vínculos, as relações, as pessoas, né? Os relacionamentos, por medo, ou projetos, né? Ela tende a abandonar, porque ela tem muitas vezes medo de ser abandonado novamente. Então, o que ela tem medo? Dessa separação, porque o abandono é uma separação, né? Então, ela tem medo de perder alguém que vai embora e não volta, alguém que morreu, abandono no casamento, o marido que foi embora, né? E são questões que vão dilacerando a alma da pessoa. Então, essas feridas, elas machucam muito a alma. E a gente, exatamente ali na alma que nós temos as nossas questões emocionais. Então, nós precisamos muitas vezes parar, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, concentrar energia em perceber como que nós estamos, qual que é o nosso diagnóstico de alma, vamos dizer assim. Porque a gente olha o físico, vai no médico, faz exame, pede exame de sangue, vê como é que está a saúde física. Mas e como é que está a saúde nossa da alma? Como é que está a saúde da nossa alma? Nossa alma está saudável? Ou nossa alma está doente? A nossa alma está precisando de cura, está precisando de cuidado, está precisando curar as feridas, está precisando ressignificar. Então é importante pôr luz na nossa alma. Porque se a nossa alma está com muitas feridas, com muitas dores, com muitos machucados, com muitas lembranças negativas, com coisas que estão ali travando o nosso processo, o que acontece? Aquilo que a gente quer, deseja para a nossa vida, os nossos planos, aquilo que Deus tem para nós, a nossa missão,
aquilo que nós temos para realizar aqui na Terra. Não acontece, porque tem que partir da nossa mente superior, que é a mente divina, né? A mente cósmica, enfim. E tem que acessar o nosso emocional para chegar no físico e agir aqui na Terra. Então, se vem alguma coisa, uma missão ou qualquer coisa que você queira realizar, o seu sonho, o que é inspiração divina, mas no teu nível de alma não está curado, ali tem feridas, tem machucados, não consegue passar para o mundo físico e se tornar real de uma maneira harmônica. Então a gente precisa estar em equilíbrio, né, das nossas mentes, da nossa mente superior, da nossa mente que pensa aqui, que tem as emoções, né, do nosso coração, do nosso corpo. Então a gente precisa fazer um alinhamento daquilo que está no coração, na mente e no espírito. E a ferida do abandono, gente, ela dilacera a alma e ela tem algumas características específicas, tá? Que eu vou ler para vocês aqui, que eu anotei para trazer para vocês. Então, uma é o vitimismo, a dependência emocional, a dificuldade em falar não, a dificuldade em tomar decisões, a voz infantilizada, gosta de sexo em excesso, insegurança no tom de voz, no posicionamento, até no apertar a mão, muitas vezes é uma mão insegura, no andar. Então, aquela pessoa assim que não consegue comprar roupa sozinha, não sabe se tá bom, nunca tá segura. Às vezes também tem a questão do sexo em moeda de troca, que as crianças sentem abandonadas, às vezes por serem criadas por outras pessoas, gente. Quando eu falo de feridas emocionais, muitas vezes a pessoa pode até falar assim, nossa, mas o pai não, né, muitas vezes não fez intencional, é a maneira que a criança percebeu aquilo. Às vezes é uma situação da casa, o pai e a mãe trabalharam a vida toda fora, sempre foram criados na vizinha, na tia, na avó, não sei o que, na creche, nananana, e às vezes a criança teve na sua percepção emocional que ela foi abandonada, que ela não tinha o pai e a mãe, que ela lá na escolinha aquela vez nem foi na reunião, ou nem foi na apresentação. E para a criança aquilo significou emocionalmente um abandono dentro do que ela compreendia da vida, entende? Então, às vezes não é intencional, os pais não estão fazendo por mal, mas pode acontecer, né? Algumas questões que a criança se sente vulnerável em alguns momentos da vida dela, e eu tô trazendo luz para a gente perceber como isso interfere na nossa vida, interfere na nossa relação com o outro, interfere em como nós temos uma leitura para a vida, porque a gente lê a vida, né? E é interessante isso. Esses tempos, a gente estava em São Paulo, né, fazendo essa imersão, e na hora do almoço nós fomos todos almoçar no restaurante. Tinha várias opções ali próximo. E aí nós íamos juntos para uma turma juntos para um restaurante. Outra queria ir para outro restaurante. Nós paramos para decidir se todo mundo ia para o mesmo local ou se a gente ia em local diferente. E aí interessante que no dia anterior, eu e uma amiga minha tínhamos ido para um restaurante e gostado muito. E quando nós falamos que nós tínhamos gostado muito do dia anterior, porque foram 2 dias de curso, uma das pessoas lá do outro grupo falou, nossa, eu detestei aquele lugar, eu achei mal servido, achei isso. E justamente nós fomos no mesmo dia, no mesmo restaurante. E nós achamos super bem servido, gostoso, não sei o que. Então, o mesmo local, 2 percepções totalmente diferentes. E depois nós voltamos no mesmo, porque a gente tinha gostado, a outra turma foi mais para um outro. E eu e essa amiga minha ficamos assim, trocando essa ideia, né? Como que aquela pessoa achou tão horrível um lugar tão bom, né? E a gente ficou pensando sobre isso. Então, assim, o que será, né? O que será que a gente... claro, cada um pode gostar, não tô falando que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô trazendo que muitas vezes o que a gente tem dentro de nós, aquilo que a gente emana, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, até aquilo que a gente atrai,
né? Às vezes pode até ter acontecido desse mesmo local, ela realmente não ter sido bem atendida, né? Ela não ter dado certo para ela. Ou a maneira como você lida com as circunstâncias, né? Às vezes a pessoa traz uma coisa errada na mesa e para você é gigantesco. Aquilo, como que o garçom errou aquilo, né? E às vezes você tá tão feliz com o grupo conversando, tarará, o garçom trouxe errado e você destroca, depois você sai dali e você nem lembra que aquilo veio errado. Então, tudo isso eu quero dizer que nós olhamos a vida, nós interpretamos a vida, nós olhamos as coisas, nós olhamos o relacionamento, nós olhamos os nossos filhos, nós olhamos com aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, quanto mais limpos, quanto mais serenos, quanto mais divinos, quanto mais elevados, quanto mais luz dentro de nós, mais luz a gente consegue ver fora. Quanto mais curado dentro de nós, mais a gente cura. Não é que a gente não passa por problemas, só que se você está em desenvolvimento, se você está colocando luz, está adubando com coisas boas, você está colocando coisas boas, você está se elevando, você vai com certeza lidar de uma maneira mais elevada com a vida. Se você não está curando, se você tem feridas, se você está no vitimismo, se só está afundando e vendo coisas que só te deixam, mas você vai causar alguma coisa ruim também, porque a gente dá aquilo que a gente tem, a gente põe para fora aquilo que a gente é. O que a gente vê, aquilo que a gente enxerga em nós. Então é muito doido, gente. A gente tem que olhar o processo evolutivo assim e falar assim, missão que a gente tem, sabe? É uma missão para a vida toda. O nosso processo evolutivo é assim, arregaçar as mangas e olhar para si mesmo, para ser uma melhor pessoa, para transbordar melhor para o outro, para curar, para olhar os filhos da gente de outra forma. Então, quanto mais maduros nós formos nesse sentido, sabe, de não ter medo mesmo de olhar, porque esse faz parte do nosso processo evolutivo. Então, a nossa voz, né, como eu falei que muitas vezes tem uma voz aqui infantilizada, né, que eu tinha citado antes aqui, uma das características, né, da ferida do abandono, a nossa voz, ela também tem que amadurecer. A gente, quando é criança, fala como criança, né? Até isso é bíblico, inclusive. E a nossa voz precisa acompanhar a nossa maturidade emocional. Então, a gente tem que ter uma voz, né, de adulto. A gente não tem que ter uma voz de criança. Então, tudo isso, olha como repercute até no físico. E, bom, tudo que está em excesso, gente, nem em excesso, nem em falta, nós não estamos adequados, né? Quando a gente está no excesso de um comportamento, ou está na falta de um comportamento, ou de uma atitude, ou de alguma coisa, nós estamos em extremos. Então, a gente precisa buscar o caminho do meio. Então, precisa sempre olhar para a nossa vida e buscar o equilíbrio. Outra ferida é a ferida da traição, né? Como que ela ocorre? A criança, ela se sente traída por um dos seus pais ou responsáveis. Então, por exemplo, uma promessa que não foi cumprida, falou que ia fazer tal coisa e não fez, né? A criança ficou com muita expectativa, aquilo não aconteceu. Está relacionada à quebra de confiança, tá? Então, assim, a criança perder a confiança nos pais. Ela confiava em alguma coisa e ali houve uma ruptura, ali houve uma quebra da lealdade, ali houve uma quebra da confiança. E isso, essa ferida da traição, pode ser do pai, pode ser da traição em casa também, pode ser a mãe que traiu o pai, pode ser o pai que traiu a mãe, pode ser pais que prometem algo e não cumprem, né? Ou seja, a relação de confiança, ela é quebrada, ela é a traição. E quais são as características que o adulto pode carregar, né? Então, ele pode demonstrar força em excesso, falhar em cumprir promessas, tender a se atrasar nos compromissos, ser uma pessoa manipuladora, impaciente ou muito eficiente, dificuldade em mostrar vulnerabilidades, medo de ser traído e trair, facilidade em mentir. E então não quer dizer que você vai ter todas, mas ter uma grande parte das características diz que existe alguma coisa ali no sentido dessa ferida. Tá fazendo sentido, gente?
Até aqui tá tudo bem? Tô vendo que tem bastante gente entrando hoje falando sobre feridas emocionais. Como é importante a gente conversar, olhar, não ter medo de olhar, sabe? Porque tudo que a gente não trata, tudo que a gente não cura, vai respingar na vida dos nossos filhos. Como foi? Ah, sim, a Adri tá falando que sim, tá fazendo sentido, gente. Maravilha. Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Ferida da humilhação, gente. Ferida da humilhação acontece aonde? Acontece em ambientes onde há uma exposição da criança, uma ridicularização da criança, pelos pais ou pelos pais substitutos, né? Pode ser tios, pode ser avós, quem tá tomando conta, enfim, no ambiente onde a criança foi colocada, tá? E às vezes foi colocado ali castigos severos, ou ela foi humilhada na frente de várias pessoas, foi ridicularizada, ou ela teve surras muito fortes, ou ela teve, por exemplo, corrigiu na frente de todo mundo, sabe? Nossa, eu já vi umas cenas dessas assim que é de cortar o coração. E que a criança se sente assim humilhada, sabe? Que a mãe tá levantando aquele barraco assim, sabe, no elevador, às vezes em algum outro lugar, e a criança não, e entra gente, a criança nem conhece aquelas pessoas, é horroroso, e ela tá sendo exposta, né, numa vulnerabilidade muito grande. Então, às vezes é gritar na frente de pessoas, né, corrigir na frente de pessoas, humilhar, expor, né, ou exposição na escola, né, às vezes passa por uma cena traumática lá na escola, então ela fica com essa ferida de humilhação. As principais características que o adulto carrega dessas feridas de humilhação são dificuldades de assumir erros, sente vergonha de si próprio, necessidade de controle, medo de se expor, apresenta vergonha, né, no âmbito sexual, às vezes de se expor para o cônjuge, tem uma trava emocional ali, tá? Em vários sentidos. São características dessa ferida de humilhação. Outra ferida também existente, uma ferida da injustiça. A ferida da injustiça, ela vem por uma criança que sofreu um excesso de cobrança dos pais. Então, principalmente, às vezes, do progenitor do mesmo sexo, né? Então, o menino do pai e a menina da mãe. Então, às vezes, um excesso de cobrança, um autoritarismo, uma intolerância, e aí instaura essa ferida, né, na criança. Então, é um excesso de crítica. A Joselma tá falando, é verdade. E tem muito. Tem muito. Tem muito, gente. Todas essas daqui existem, né? E a gente sabe que muitas vezes os adultos estão sofrendo, né? Por isso que a gente precisa curar para curar. Quando a gente evolui, a gente é capaz de fazer os nossos filhos evoluírem. Quando a gente se cura, a gente cura o outro, né? Porque uma pessoa ferida fere. Toda pessoa que fere, ela é ferida. Porque quem não é ferido, não tem necessidade de ferir. Entende? Então, toda pessoa que fere, ela é ferida. Então, quanto mais ela fere, mais ferida ela é. Então, a gente precisa até entender. Só que essa pessoa não pode viver, né? Só assim, fizeram comigo, eu passei por isso, então, né? Eu não vou ressignificar, né? Eu não vou mudar, eu não vou fazer nada com isso. Não, a gente tem que fazer, né? A gente tá aqui por um processo evolutivo. Então, a gente precisa, sim, olhar, curar, tratar. Se fosse uma ferida física, ia tratar. Imagina uma ferida na alma, tem que tratar, né? Tem que buscar ajuda, se não consegue sozinho. Prefiro pois já feri muito a minha filha, meu Deus, que Deus me perdoe, tenha misericórdia de mim, eu cobro daquilo que eu não tive. Deus perdoa, Joselma, Deus perdoa. Fica tranquilo que Deus perdoa. Deus é misericordioso, né? Mas é super importante a gente resgatar, né, a conexão, muitas vezes até conversar, sabe? Porque até filhos perdoam quando eles veem que é de coração, né? Que a gente
a gente teve a consciência daquilo, quando a gente quer mudar de vida, há um novo começo para tudo, né? Até para as relações, para os vínculos. Isso é muito bonito. É por isso que é tão importante olhar, né? Que a gente tem a chance de jogar luz e amor ali, restaurar, né? Vidas, famílias, vínculos. É muito bonito. Então, por isso que eu acho que assim, esse momento de olhar é muito importante. No dia a dia a gente não para, né? Vai seguindo e vai no automático. Então, vamos lá. Estava na ferida, mas muito bonito você até colocar isso, tá? Porque é uma pessoa que tá se expondo, né? Expondo o coração para Deus, expondo o coração para o outro, expondo, assim, as suas feridas, sabe? Isso é muito bonito. É muito um ato de desnude, né, da alma, um ato de coragem. Isso é lindo, isso é curador. Isso é curador, sabe? Você já tá num caminho lindo de luz. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E então a ferida de humilhação, gente, é essa que eu já falei. Vou passar para a ferida da injustiça, né? Então a humilhação aconteceu em ambientes de exposição. Como eu falei, não, gente, eu já estava na injustiça, né? Eu já estava na injustiça. Tá. Então vamos lá, ferida da injustiça. Uma criança que sofreu pelo excesso de cobrança dos pais, principalmente do genitor do mesmo sexo, excesso de críticas, autoritarismo, intolerância, e ali se instaurou ferida na criança. A injustiça, ela vem de tudo que está em excesso. Então, excesso de cobrança, tinha que tirar nota 10 porque o irmão também tirava, então como que você não tira? Aí tira o que a criança gosta de fazer, porque como ela não tirou nota 10 na escola, então ela não vai no vôlei, ela não vai no basquete, ela não vai no tênis, ela não vai na natação, ela não vai na pintura, ela não vai, tira aquela coisa que a criança gostava de punição, sabe? Então é um autoritarismo, um excesso de cobrança, e as crianças frustram, né? E muitas vezes as crianças ficam quietas, elas não choram, mas elas vão ficando quietas, sabe? Então aquela coisa de cala a boca. Então são sempre injustiças que vão acontecendo. Quais as características que os adultos depois podem carregar, né, para a vida deles? Então, ser muito perfeccionista, ser exigente, dificuldade em pedir ajuda, aquela pessoa que é justiceira, aquela pessoa que é insensível, muitas vezes dificuldade em receber, não respeita seus próprios limites, controle de si mesmo, aprecia a ordem, né, em excesso, reluta de demonstrar afeto. Então, tudo isso está na ferida da injustiça. Outra ferida muito comum, infelizmente, é a do abuso sexual, né? Eu tenho de 14, tem filho de 14, então é adolescente aí, né? Então, o abuso sexual, gente, tomem muito cuidado com os filhos de vocês, com as filhas, com os filhos, com as crianças, sabe? Mas cuidado mesmo, porque a gente que trabalha, né, com pessoas atendendo e tudo mais, como é comum na vida adulta, a gente vê, né, que esse adulto, essa adulta, né, essa pessoa que tá ali, foi abusada. Então, é muito triste, sabe? Nossa, é pesado. Então, cuidem das crianças, zelem das crianças, olhem por elas, zelem. Onde vão, tudo que vocês pensarem, sabe? Onde vai, não deixa... enfim, uma hora eu até falo sobre isso, mas zelem das crianças, por favor, porque muitos adultos trazem essa ferida do abuso sexual. E o abuso sexual, gente, é todo toque, né? Não é só o ato, né, da penetração, mas o toque, a fala, às vezes ter masturbação na frente da criança,
palavras libidinosas, sabe? Liga, fica falando coisa. Então é uma ferida muito agressiva, sabe? Muito, muito, muito agressiva. Essa ferida é muito agressiva, muito triste. E a mãe muitas vezes não acredita na filha, né? Acha que a culpa foi da filha. Nossa, é muito doída essa ferida. E aí toda forma de relação ou jogo sexual, né, entre o adulto e uma criança, ou um adolescente e uma criança, né, com o objetivo de satisfação, né, do adulto ou de adultos ali, né, pode ocorrer por ameaças, né, físicas, ameaças verbais e por manipulação, por sedução. Então isso é muito sério, muito grave, muito triste, uma ferida muito agressiva e traz muitas características, né, na vida adulta, que são inseguranças, as pessoas sentem nojo de si mesmas, sentem culpadas, indiferentes, né, dificuldade nas relações sexuais, né, tem dificuldade em confiar nas pessoas, procrastinação, né, a vida não avança. Então, se a ferida não é curada, gente, é complicado, né? Todas essas são muito difíceis se as feridas não são curadas. Então, a gente precisa realmente encerrar os ciclos das feridas, né? Tomar consciência das feridas e, com maturidade, seguir, porque nós temos muitas capacidades. E o ser humano tem capacidade de curar feridas, né? Ele tem capacidade de encerrar esses ciclos e recomeçar. Ele tem capacidade de tornar aquilo consciente, buscar ajuda e, assim como uma ferida física, tratar, né? Tratar e curar. E seguir de uma nova forma, e seguir ressignificando uma história, e seguir gerando bem e fazendo bem, apesar de ter sofrido algo, sabe? Mas para isso, precisa parar, olhar, ressignificar, curar, jogar luz, né? Não viver no automático, porque às vezes, na maioria das vezes, né? Isso já vem de questões até ancestrais, né? Quem que são esses pais, como que eles viveram, e aquilo que eles vão trazendo e não vão curando, e os avós e os bisavós, entende? Então a gente que quer evoluir, quanto mais você tiver consciência, quanto mais você tiver luz, quanto mais você adentrar mesmo nos processos, você vai entender que o que você cura, você está curando para descendência. O que você eleva, você está elevando para você, para o outro que está aqui, para os outros que virão. Se cada um fizer a sua tarefa de casa, que é a evolução, né, própria, com todo o afinco, com todo o amor, com toda a dedicação, meu Deus, você melhora tudo, né? Lindo isso você está falando. Ah, obrigada, Joselma, mas é algo assim que me veio mesmo, e eu digo muito isso, a nossa responsabilidade na nossa vida é tão grande que não dá tempo da gente ficar gastando tempo com fofoca, com intriga, Não dá tempo, gente, não dá tempo. Nós precisamos assumir a nossa vida e fazer... A gente tem que se tornar o melhor ser humano que a gente pode nessa vida. A gente não tem tempo para ficar perdendo com a vida do outro, com fofoca, com coisa à toa, com bobeira, com coisa que não acrescenta, com comparação. Cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui tem uma missão evolutiva dentro da sua história, dentro da sua ancestralidade. Cada um. A Meire entrou aqui, ela tem a missão dela na ancestralidade dela. A Isa entrou aqui, ela tem a missão dela na ancestralidade dela. A Joselma, cada um traz a sua história ancestral, a sua história de origem, os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, bisavós. Você tem uma carga ali que você, se você tá aqui, você busca luz, você busca evolução, você tem uma missão linda evolutiva. E a partir do momento que você evolui, você cresce, você tá melhorando, não é só para você. Você tá curando para toda uma eternidade que ainda virá. Uma descendência que ainda virá. Porque pensa só, se você tem hoje, né, alguma coisa boa que você vai falar, nossa, é verdade, a minha avó, né, rezava por mim, ou senão, minha bisavó, ou pessoas que você nem conheceu. Vamos supor que lá
tua tataravó, alguém lá atrás, foi uma pessoa de luz, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa elevada, uma pessoa... Você acha que isso não repercutiu? Repercutiu na vida dela, na vida do filho, na vida 7 gerações aí, reverbera tudo isso. Assim como as coisas ruins. Assim como as coisas ruins. Então, se houve lá atrás, né, uma pessoa que traía, passava a perna, roubava, maltratava ou fazia... Ah, e o Fafá, meu primo aqui falando, da vovó Jerônima, da minha mãe. Então, são pessoas que vão deixar para gerações, né? Então, tudo isso existe no ponto positivo, rezavam por nós, sim, exatamente. A minha avó, que ele tá falando, que é do meu primo que tá aqui, por parte de meu pai, né, que é irmão do pai dele, e a nossa avó rezava muito por todos, né? E aí você vê que várias gerações vão ser impactadas por isso, né? A Joselma, eu já sofri muito na minha vida, eu só vim aprender aos 40 anos, carregava o mundo nas costas, querendo mudar as pessoas, mas primeiro eu tenho que mudar a mim mesmo. Cada um com a sua história, mas podemos. Exato, exato. E as pessoas, a gente muda muitas vezes com a nossa mudança, né? Porque os outros, às vezes, nem tão afim de mudar. A gente não muda ninguém, na verdade, né? A gente muda a si mesmo. Porque o outro é uma opção, né? Ele pode querer ou não. A gente pode oferecer o melhor e, às vezes, a pessoa não quer, né? Então, mas isso que você falou, isso faz parte do teu processo evolutivo. E aí... virou a chave, você aprendeu, entende? E se você já deixa esse aprendizado na história. Então, quanto mais a gente evolui, melhor para quem vem depois. Porque tudo que a gente faz aqui é um ato de eternidade. A gente impregna na eternidade, no Cronos, no Kairos. Porque existe o Cronos, que é o nosso tempo aqui terreno, né? O nosso tempo cronológico, nosso tempo de contagem, né, de horas. Só que a gente tem o tempo em Deus, né, que é o tempo do Kairos, que não é esse, é um tempo, outro tempo, é um tempo do eterno, é um tempo do divino, e esse é um outro tempo, é uma outra contagem de tempo, né. E a gente, tudo que a gente faz, por sermos seres espirituais, tudo que a gente faz tem, né, impregna ali, tem um registro na eternidade, a gente deixa tudo registrado. Então, quanto mais coisas boas a gente puder deixar registrado, por isso a gente precisa curar algumas coisas, ressignificar, ser luz, fazer uma virada para aquilo não perpetuar, porque às vezes vem de outras gerações, vem acontecendo, e se a gente, uau, entendi, né? Vou mudar isso, você vai ser um canal de luz e de bênçãos e de graças para outras gerações, né? Então, é muito bonito esse processo evolutivo. Sim, a vida vai ser melhor, né? Dessa forma, com certeza. Então, gente, nós temos algumas capacidades físicas, nós temos capacidades emocionais, nós temos capacidades mentais e espirituais. Então, eu falei que nós temos feridas, mas nós também temos capacidades. Então, é importante a gente olhar a nossa vida e falar assim, como que será que eu estou vivendo? Porque existe 2 forças muito poderosas na vida, né? Que é a dor e o prazer. Muitas vezes a gente passa a vida evitando a dor e buscando prazer. Então, passa a vida fazendo isso. Evita a dor e busca prazer. Evita a dor e busca prazer. Passa assim, né? A vida toda buscando prazer, por quê? Porque é muito bom, e evitando a dor, porque também é muito ruim. E será que isso evolui o ser humano? Pensa comigo, você acha que isso evolui o ser humano? Viver evitando a dor e viver buscando prazer? Você acha que isso evolui o ser humano? Então, a pessoa que busca prazer, ela busca prazer em tudo. Então, ela quer só prazeres. Então, ela busca prazer na comida, ela busca prazer na bebida, ela busca prazer na diversão, ela busca prazer no passeio, ela busca prazer usando pessoas, ela busca prazer usando as coisas, ela busca prazer comprando coisas, ela busca prazer
Ela quer prazer. Por quê? Porque uma vida sem prazer, para ela, é horrível. Agora, ela busca também evitar dor. Não evolui. Ah lá, todo mundo falando, não evolui. Ela busca também evitar a dor. Então, aquele relacionamento tá dando um pouquinho de trabalho. Ai, não, tá complicado, não quero. Criança dá trabalho para educar? Dá problema? Eu também não quero, né? Tudo que dói. Então, olhar para dentro, para suas próprias curas, aquilo que tá machucado lá dentro. Ai, não, dói, então eu prefiro já jogar tudo pro outro, sempre a culpa é do outro, né? E jogo minhas faíscas, minhas farpas para todo mundo, né? Dou os meus pitis, né? Todo mundo que me respeite, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela e pronto, acabou. Então, você acha que isso é viver? Não evolui a pessoa? Não. Não evolui. Porque se ela passar a vida evitando dor, a dor ensina, né? A dor é aquilo que você não aprendeu no amor. A dor é amiga. Por incrível que pareça, quando você tiver alguma coisa que incomoda, olhe com carinho, porque a vida tá falando assim, olha, como você não aprendeu de uma outra forma que eu tentei ensinar, eu vou te mandar isso para você parar e olhar. Então, gente, a vida ela é sábia, muito sábia. Quantas vezes a pessoa vem, né, de uma época de muito, fazendo muita coisa, fazendo tal, e não dá bola para algumas coisas na saúde, não sei o quê, uma hora o corpo pifa, vai pra cama. Será que não tinha sinais antes? Você acredita que não tinha sinal nenhum? Tinha, só que não dá bola. Assim é também, não só no corpo físico, nas questões emocionais. Então tem uns sinaizinhos. Ó, você tá estressando muito com os outros, você tá sempre irritado, você tá sempre nervoso, você tá sempre não sei o quê. Aí a pessoa não dá bola, acha que tá tudo certo, que não quer olhar pra dentro, não quer curar, não quer evoluir, não quer fazer nada. E aí? Então, uma pessoa que ela passa a vida toda evitando dor e buscando prazer, não tem como ela evoluir. Não tem. Porque evolução é justamente você encarar as coisas que doem, que as coisas que não são fáceis, de uma maneira elevada, desenvolvendo o seu interior, que não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você, evoluindo e amadurecendo. Então, se você encara a vida com um processo evolutivo, você vai encarar as dores como um processo evolutivo também, porque você vai expandir o seu ser, você vai entender a origem daquilo, você vai curar dentro de você. Aí você faz um processo evolutivo de limpeza, de perdão, de entendimento. Gente, assim, chega num nível que a pessoa pode estar fazendo algo de ruim para você, você não deseja o mal para a pessoa. Você transcende. Isso é quem está em evolução. E aí você também não fica vivendo só buscando a superfície dos prazeres. Porque você sabe que, ok, ninguém tá falando que é pra não curtir a vida. Curtir a vida é só você abrir o olho e consegue enxergar e olhar um pôr do sol. Olha que bênção, quem não é cego, não tem, né, visão. Então não tem problema de visão. Só de abrir o olho já vê a maravilha da vida. Isso tudo já é prazer, né? Que é prazer é só abrir o olho, porque já é magnífico. Tudo é lindo. Agora, a pessoa que fica só no prazer, né? Só busca de prazer. Então, quem está em processo evolutivo não busca só prazeres imediatos. Porque entende que aqui é uma passagem. Entende que aqui é um período. E não se engana com a superfície das coisas. Porque tem missão, tem propósito. E o propósito, muitas vezes, é fazer coisas que não são tão prazerosas, mas elas são necessárias. Entende? E quando a gente entende algo além, a gente não faz pro ego, a gente não faz pro prazer, a gente faz porque é preciso ser feito. Entende? Então, aqui no começo, eu estava falando do Segundou. Vamos pegar um exemplo prático aqui, vamos supor. Então, eu amo estar aqui, porque eu falo que é um prazer por causa da minha missão.
Mas se eu fosse falar, então no físico, tá, então eu tô cansada, ontem eu trabalhei, ontem eu tive coisa, nananã, o domingo mesmo eu fiz muita coisa ontem. Então tá, então, é mais fácil, né? Se eu for buscar só o prazer, mais fácil deitar no edredom que tá friozinho, pegar um chocolate quente, ficar vendo um filminho, né? Se eu for só ver prazer, é uma coisa. Mas quando você começa a entender a vida com outro sentido, você serve, não é porque você quer aplauso, porque você tá fazendo isso pro teu ego. É porque você, no seu autoconhecimento, descobriu a sua missão. A sua missão tem a ver com uma série de coisas que você tá em desenvolvimento, já fez o teu desenvolvimento, não para de desenvolver e você precisa fazer aquilo, porque faz parte da tua missão. Se você tá ganhando, não tá ganhando, não faz mal, faz parte da tua missão. Aquilo é servir. Lógico que existe todo um equilíbrio, né, entre dar e receber e tudo mais, que não é isso que eu vou falar hoje aqui. Mas o que eu quero trazer é que, assim, a pessoa que ela vive só evitando dor e só buscando prazer, ela não evolui. É uma vida de superfície. É uma vida do mundo, né? Uma vida mundana. Eu quero mais é só curtir. Entendeu? E tudo que me dá trabalho, me dá dor, nossa, eu descarrego em cima, é sempre a culpa do outro, e e pronto, e vive ali, ó. Deu problema aqui, eu vou pra lá, deu pra cá, eu vou pra cá, eu vou fugindo das dores, né? Porque também não quer olhar pra si mesmo, e busca só prazer. Vai viver anestesiado a vida inteira, né? E não faz o que veio fazer na Terra, né? Que é evoluir. Me sinto muito sozinha em ressignificar e evoluir. Preciso de pessoas boas ao meu redor. Estou cansada. Então, eu imagino, porque assim, ó, eu sei o que você sente, porque muitas vezes a pessoa que tem luz, né, a pessoa que ela começou a clarear e olhar e ressignificar e evoluir, ela vibra numa outra frequência, ela vibra numa energia diferente. E muitas vezes as pessoas mais próximas são as que mais boicotam isso, porque energeticamente você evoluir implica nos outros evoluírem. E às vezes tem pessoas em volta que não querem. Entende? Por isso que é muito comum, gente, quando a pessoa começa a fazer um processo evolutivo, algumas pessoas... Claudinha tá aqui, lindeza! Bem-vinda! As pessoas, gente, quando começa a fazer um processo evolutivo, é muito comum perderem algumas amizades, algumas coisas desconectarem, sabe? Por isso que eu falo assim, se você começa a fazer um processo evolutivo e você tem um relacionamento, é casado, é bom que os dois façam. Porque se um fizer o processo evolutivo e o outro não consegue ficar junto. Porque é frequência, é energia. Meu próprio esposo de 14 anos me abandonou. Então, e a frequência ele, assim, eu não sei a história, não posso te dizer, né, que você tá só comentando aqui agora, eu não te conheço, assim, a fundo a tua história, mas eu posso te dizer, se você ficamos em frequências opostas, então, provavelmente isso. Só que se você começou um processo evolutivo, é porque você teve um despertar, né? Quando você acorda para a vida, você enxerga tudo diferente. Quando você vê que Deus é o centro de tudo da sua vida, você começa a aprender as coisas. Eu não estudei, mas eu sei que tem um Deus muito grande. Exato. Mas Deus não precisa de estudo, não. É isso aí. Entendeu tudo? A sabedoria está escondida para quem tem sensibilidade para ver. Agora, é isso aí, Joselma, muito bem falado. Agora, aqui eu tô falando com espaço D, né, que eu não sei o seu nome, mas ficamos em frequências opostas. Então, deixa eu falar um pouquinho pra você, tranquilizar um pouco o teu coração aqui. O que acontece, ó, nós falamos de feridas. A gente não sabe qual ferida ele tinha, né? Que você falou sobre abandono. Então, provavelmente ele tinha já uma ferida de abandono. E ele não suportou a frequência que você começou a evoluir, né? Eu acho que você deve ter tentado também fazer isso, mas você veio para alguma missão, que você despertou essa questão de se elevar, né? E aí tem alguns preços que a gente acaba pagando, né? Por quê? Porque
a sua escolha, né, até de continuar com ele, enfim, que imagino que você queria, ia depender dos dois, né? E o fato dele não querer fazer este processo agora na vida dele, a gente também tem que respeitar. Só que você tem que continuar evoluindo, porque você fez a tua escolha de elevar a sua frequência. Isso é desenvolvimento, isso é evolução. Não tô falando ninguém para não ficar junto, gente. Pelo contrário, eu tô falando que é importante quando um evoluir. Eu tenho Deus presente dentro de mim, exatamente. Sim, nossa filha de 3 anos acabou com a criança ferida dele. Ah, então aí, ó. É triste. Exatamente. Aí, ó, sabia, não tinha lido as outras, mas é isso aí. É, a criança ferida, exatamente. Aí ele não conseguiu dar conta, né? Mas as coisas, às vezes, né, a gente não sabe. Os caminhos de Deus, né? Os caminhos... Então, o importante é continuar, né? O que você já faz, né? Com Deus dentro de você. E pessoas do bem virão, assim como vão. Claro, pessoas do bem virão, claro. Aliás, quanto mais você evolui, né? O que acontece é que você muda rodas, né? De frequência, de trabalho, de interesse, né? Gente, o mundo é feito de escalas de frequências. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, como que eu não tenho um carro X? Ou senão, como que eu não consegui ainda ter uma estabilidade X financeira? Ai, como que eu não consegui tal coisa, né? Com muita humildade, quero dizer que o Espírito Santo me ensinou muito no processo de evolução e continua a me ensinar. Nossa, o Espírito Santo é luz e sabedoria? Com certeza, com certeza. Eu entrego na mão de Deus e Ele sabe exatamente o que é melhor para todos nós. Isso. Ele sabe, né? Faça-se em mim segundo a sua palavra, porque ele criou tudo com a palavra dele. Ele falou faça-se, né? Faz. Então ele fala, ele falou o seu ser, né? Ele falou, você é um ser criado, todos nós somos, então faça-se em mim segundo a sua palavra. É isso que a gente tem que desejar, né? Segundo o que ele pensou para nós, né? O que ele desejou para nós. E enquanto isso a gente vai limpando a casa, né? Vai limpando o coração, vai limpando as questões da alma, porque tudo que a gente limpa, a gente faz a conexão direta da fonte divina, né? Direto de Deus. Então, se a gente ainda tem, sempre vai ter, né, coisa para limpar, mas toda vez que a gente consegue limpar, que a gente consegue ter o coração limpo, né? Limpo, todo dia vai a casa, né? Do nosso coração. Tirar a raiva, rancor, ódio, amargura, né? Desejar o bem, limpar a casa. Então, é um processo onde você conecta com o coração de Deus. Então, toda essa evolução é um trabalho, né, gente? Não é fácil. Porque muitas vezes tem isso, tem abandono, tem outras pessoas, né, que tem essas feridas aí, pessoas que estão em volta, me sinto em paz e tranquila, mas queria pessoas boas para companhias legais. Amada, então é o seguinte, ó, vou te falar que você tem que mudar de ambiências muitas vezes. O que acontece é assim, ó, quando você quer companhia legal, quando você deseja companhia legal, e isso é legal, isso é ótimo, né? O que acontece é que você tem que ser essa pessoa que você quer conviver. Então, essa pessoa que você quer conviver, vê que tipo de programa. Essa pessoa que você quer conviver, fala com que tipo de fala. Essa pessoa que você quer conviver, ouve que tipo de música. Essa pessoa que você quer conviver, faz o quê? Então, primeiro, seja essa pessoa. Seja na sua vida. E também mude de ambiências, sabe? Frequente lugares diferentes, vá em locais diferentes, veja grupos, né? Às vezes grupos de oração diferente, em outros lugares diferentes. Sintonize com aquilo que você busca. Sintonize na maneira de falar, na maneira de viver, na maneira de vestir, na maneira de ser. Sintonize assim. As pessoas, elas chegam até você. Mas a gente tem que fazer um movimento, né? Um movimento que é de dentro para fora. Nós precisamos nos movimentar, porque ninguém vai chegar na nossa casa, né? A mudança não bate na nossa porta, né? Não chega lá, ó, vim aqui, o desejo chegou aqui na sua casa. A gente tem que se movimentar.
Então, mude de ambiente, vai tomar um café em outro lugar, muda o mercado que você faz compra, vai mudando de ambiência, sabe? Se você puder fazer um curso, se você puder sair, busca isso. E sintonize na internet pessoas que você goste, porque daí você vai fazendo só uma frequência de tudo que você gosta, sabe? E tudo isso vai chegando até você, porque você vai fazendo um movimento real e virtual, 100% do teu tempo, e isso pronto. Vai conectar mães também que tenha crianças na idade da sua, e aí você vai, sabe, mudando frequências, mudando ambiência. Penso que se começamos a limpar a nossa casa, nosso coração, já estaremos dando um passo importante, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O coração, gente, o coração é a fonte. O coração tem que estar limpo. Na Bíblia está escrito, de tudo guarde o teu coração. O coração tem que estar limpo. E esse você tem que visitar mesmo, para ver se tem raiva, ódio, amargura, rancor, o que for. O coração tem que estar limpo. Ali que emana todas as coisas, né? As coisas ruins ou a fonte da vida. Eu penso assim, quanto a vida e esperança, quanto a vida, há esperança. Se você está vivo, você pode fazer tudo, novo, mudar. Sua vida, sua história, Deus muda quando a gente quer. E eu creio nessa palavra na minha vida, ela vai fazer. Vai fazer, com certeza. Enquanto a vida, há mudança. Com certeza, tudo se renova, gente. A gente que às vezes duvida, não crê. Muitas vezes nós impedimos que Deus haja na nossa dúvida. Verdade, isso mesmo, amém. Sim, estou fazendo isso. Obrigada por reforçar que estou no caminho certo. Ai, que beleza, que ótimo que você está fazendo isso. Então fique tranquilo, já se veja com essas amigas que você quer. Já se veja. Analise se você está com alguma coisinha de tristeza ainda. Tristeza por esse, né, companheiro que foi embora, tristeza por alguma coisa que aconteceu. Analise, porque tudo isso boicota o teu plano. Por isso que a gente precisa sempre se curar, porque tudo que está negativo em nós boicota o nosso sonho. Por isso que eu falei, precisa arrumar muito a questão da alma, porque ali estão as dores, as emoções, as coisas boas e ruins. A gente precisa olhar as questões da alma, porque senão impede a manifestação no físico daquilo que é o teu sonho. Então esse canal precisa estar limpo. O canal divino, para chegar no terreno, passa por as nossas questões que estão na nossa alma, né? Que estão no nosso mental. Então a gente precisa deixar esse canalzinho bem limpo para poder trazer tudo isso, né? Só que a gente sempre tá fazendo um ajuste de rota, porque a gente não é perfeito, a gente sai da rota, né? Depois a gente volta, mas a gente aprendeu o caminho, tá bom, né? A gente aprendeu o caminho, tá ótimo. Então, gente, indo pro final aqui do Segundou, nós temos essas capacidades físicas, mentais, né, emocionais, espirituais. Então, a nossa capacidade física, ela constrói na nossa vida o quê? Resistência, né? Nós passamos a ser resistentes, a gente consegue ter uma recuperação mental, emocional, a gente dorme, a gente acorda, a gente se alimenta, a gente movimenta. Então, nós temos capacidades físicas, mas nós temos capacidades também emocionais. Então, essas capacidades, elas criam. Eu profetizo cura todos os dias na minha vida física, espiritual e emocional. É uma busca diária. Olha que lindo, a Sandra tá falando. Oi, Sandra, eu vi que você entrou aí. Profetizar cura, gente. Excelente isso. Excelente. Excelente. Nós temos que ter... imagina que a sua vida... Você tem que pegar a rédea da sua vida. A gente não aprende, a gente não é ensinado isso, né? Muitas vezes na família, nem na escola, a administrar a nossa mente, a administrar as nossas emoções, a administrar a nossa vida. A gente devia aprender isso desde pequenininho, a administrar. Isso serve para que o que eu tenho propósito na minha vida? Não serve. Então eu não vou usar, não vou fazer, não vou
Isso serve? Serve. Vem. Isso não serve? Então tira. Isso, a gente devia ter uma administração melhor até do que a gente pensa, até do que a gente sente. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Às vezes não precisa do outro. É aquilo que fica ali, murmurando na cabeça, ruminando no coração, autossabotagem, crenças que colocaram lá na gente, que a gente acredita que impossibilidades. Vai ali, o dia inteiro, funcionando aquela mente, né? Você andando para lá e para cá e aquela tudo funcionando. Então, por isso que é muito importante a gente mudar isso, sabe? A gente ter domínio sobre a mente. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, exatamente. Não sei quem falou, a Claudinha. Claudinha, lindeza. Não sei nem explicar, mas tenho tanta certeza que tudo vai dar certo conforme a vontade de Deus, que me tranquiliza e me deixa muito forte. Ai, que linda! É isso, gente, é isso. É isso. É isso, essa certeza de quem não vê. É isso, a certeza de quem não vê. Mas você tem que ver uma imagem, você tem que ver o que você quer. Você quer essas amigas maravilhosas, você conversando, rindo, tomando café, lembrando de hoje, do Segundou? Bora lá, o dia que você estiver lá no café com as tuas amigas, que você curte, você tira uma foto do café e me manda, me marca que eu reposto. Você já tem que ver a cena. Então a gente tem que profetizar, a gente tem que ver cenas boas, a gente tem que dormir com bons pensamentos. Eu mesmo sou uma mulher adulta totalmente insegura, sempre recebi migalha dos outros. Resto só pelo fato de não ter estudado. Tenho uma filha de 14 anos, trabalho, faço tudo por ela, tenho muito orgulho de mim. Exatamente, tem que ter muito orgulho mesmo. Exato. Olha só, você é uma vencedora e ainda tá aqui, olha só. Entende? Então, olha onde as pessoas chegam, gente. As pessoas chegam por energia, por acesso. Entende? Mesmo não tendo recebido. Por quê? Porque resolveu abrir o coração para aquilo. Então, você podia estar em outro lugar. Não, tá aqui. A sua história de vida não te define. As suas condições não te definem. É isso. E quando a gente profetiza, quando a gente pensa, quando a gente manda, né, um recado para nossa mente, para o nosso coração, a gente antes de dormir, né, faz um exercício de pensamentos mesmo, dorme, mesmo que o dia tenha sido ruim, mesmo que você não acredite naquilo que você está falando, mande bons pensamentos, né? Muitas coisas boas vão acontecer para mim, muitas coisas boas vão acontecer para minha família. Eu te agradeço por tudo de bom, agradeço por tudo que eu tô aprendendo, agradeço pelos desafios, dorme com a mente boa para a noite aquilo reverberar na tua mente. Então a gente precisa ensinar os filhos a viverem assim também, sabe? Oi, gente, tô vendo todos vocês que estão chegando aqui, me mandando um oi, tô vendo todos vocês aqui. E boa noite. Então, gente, nossa capacidade emocional, ela cria o ambiente, né? Ela cria um ambiente interno. Nós temos capacidade emocional. Nós temos essa capacidade. Nós não temos só capacidade física. Só que às vezes o nosso físico está mais treinado, o nosso físico está mais desenvolvido, o nosso físico está mais habilitado, né? A gente dedicou mais para o físico e não dedicou para a área emocional. Então a gente é mais raquítico na área emocional, a gente é mais desnutrido, a gente é mais evoluído. Imagina que a gente é anêmico, né? Então nutriu muito bem o corpo, né? Fez atividade física, malha até hoje, beleza, né? Só que como é que tá na parte emocional? Às vezes tá um ser desnutrido, né? Tá um ser ainda infantilizado, não evoluiu, não cresceu, não teve estímulo, não teve desenvolvimento emocional. Então, como é que quer ser uma pessoa evoluída emocionalmente se não, né? Tá analfabeto emocional ainda, nem aprendeu a fazer o Azinho, o Bzinho, né? O A, E, I, O, U. Então, a gente precisa desenvolver nossa capacidade emocional também. Nós temos essa capacidade. Nós temos capacidade de criar um ambiente interno saudável, favorável, de alta performance. Nós não somos só físico. Nós podemos ter alta performance no físico? Sim. Mas nós podemos ter alta performance no aspecto emocional. Nós podemos ser pessoas que
percebem as situações, percebem aquilo que gerou em mim, percebem que se aquilo me incomodou, se eu sair do mover de Deus, se eu sentir aquilo de raiva, se eu estou com insegurança, eu consigo fazer esse diálogo interno e ir limpando as situações. E aí também nós temos capacidades mentais, né? Que a gente tem uma forte determinação, nós temos resistência, nós temos escolhas, né? Eu vou fazer isso ou eu não vou fazer aquilo, eu vou ler tal coisa, mas eu não vou ver tal coisa, eu não vou ouvir isso, eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher o que eu vou escolher o ambiente, eu vou escolher as pessoas, eu vou pensar aonde que eu vou frequentar, o que que eu vou fazer, o que que eu não gosto mais, o que que eu gosto. Então, eu tenho capacidade mental, né? E nós temos também a nossa capacidade espiritual, que é o quê? Nós agirmos, né, para criar esses tempos, esse espaço de conexão com Deus, esse momento, né? Então, é uma atividade que a gente tem, uma vivência, que é o nosso ser espiritual que habita nesse corpo, mas nós temos essa capacidade de transcendência, essa capacidade de conexão no espírito, essa capacidade de sentir a Deus. Nós temos essa capacidade de sentir quando a gente sai do mover de Deus. Nós temos essa capacidade de ver a ação de Deus na nossa vida, de ver os detalhes que Deus causa na nossa vida. Nós temos a capacidade de escolher estar em Deus, de escolher visitá-lo naquele dia, porque sempre quer estar conosco, a gente que esquece. Então a gente tem essa capacidade espiritual também. Então, com tantas capacidades que a gente tem, nós temos capacidades de cura. Oi, Mi, chegou aqui, Mileninha, bem-vinda, boa noite. Então, a gente tem capacidade, gente, de cura de todas essas feridas, anteriores que eu falei. Então, todas essas feridas que ocorreram na sua vida, seja na sua infância, através do que você viveu na sua família de origem, ou você viveu na escola, ou você viveu, enfim. O que aconteceu com você não te define, por mais que seja doído, por mais que seja machucado ainda aí dentro, que sangre, né? Só que nós, com todas as nossas capacidades e com a ação de Deus na vida da gente, nós conseguimos fazer com que essas feridas sejam ressignificadas. E mesmo feridas da vida adulta, né, alguma coisa que aconteça, sejam ressignificadas com entendimento. Entendimento de propósito, entendimento de missão, entendimento de ancestralidade, entendimento de cura, entendimento de luz, aquilo que você ressignifica. Não é fácil, mas é possível. É possível. Então, não são as condições que vão definir o resto da vida do ser humano, não são as situações vividas que vão definir o resto da vida do ser humano. Deus já fez tantas coisas materializadas para me curar de momentos extremamente difíceis. Ele me ampara o tempo todo, é muito lindo. Amém. Tá vendo? Que lindo? Exatamente. Olha que Deus maravilhoso, né? Ele ampara a cada um naquilo que cada um precisa. Olha que lindo. Por isso que eu falo, gente, você que tá aqui, você é um ser único e irrepetível. Não tem outra pessoa. Eu tô com a mão no cabelo toda hora porque eu tenho um ar-condicionado, tá batendo bem aqui, gente. Além de estar me gelando, só que o controle tá lá longe, eu não quero parar aqui pra ir lá. Incrível o poder da mente, das palavras. Se falarmos algo negativo ou positivo, nossa mente logo recebe e agimos conforme o que falamos. Exatamente. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Só que daí, muitas vezes, o que a gente fala vem de onde? Do coração. E aí o coração deve ter alguma ferida, né? Porque se a gente conseguiu falar aquilo de ruim, é porque o ruim mora dentro de nós. E aí a gente precisa limpar. Então, olha como que é tudo sobre autoconhecimento, né? Então, a gente precisa realmente limpar, porque se a gente não tem aquilo ruim dentro do coração, a gente é impossível de falar, né? A gente não tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado com aquilo que a gente pensa, tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, que a gente come, que a gente alimenta com os olhos, porque tudo que a gente olha, vê, ouve, entra pelos sentidos, é um alimento. Então a gente precisa tomar cuidado mesmo, precisa ser bem seletivo mesmo. Porque senão a gente vai se intoxicando de coisas ruins do mundo, né? Intoxicando.
Então, meus amores, era isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre as feridas emocionais, sobre as nossas capacidades. Então, uma mãe curada cura, né? A boca fala, o coração está cheio. Exatamente, a boca fala que o coração está cheio. Exatamente. E o nosso coração, gente, é onde reside todas as fontes de bênção, né? Todas as fontes. Só que se ali tem tudo que eu falei, né? Raiva, ódio, rancor, amargura, o que for, não adianta, porque ele não vai resplandecer. Mesmo que a aparência esteja bonita, mesmo que esteticamente você se cuide, mesmo que for, não adianta, porque abre a boca, pum, vai uma farpa para alguém, sabe? E isso é uma tarefa individual, A gente pode buscar ajuda, né? A gente pode buscar uma terapia, pode buscar mentorias, a gente pode buscar. Aqui está. Segunda, não entendi, Leonora. Aqui está. Não entendi. Escreve aqui para mim, para eu compreender. E então, obrigada, que Deus te ilumine sempre. Tu me fez muito feliz em vários momentos complexos. Ai, que linda. Fico muito feliz mesmo. Porque hoje eu falei, toda vez eu falo, né, gente? Antes do meu segundou é um momento espiritual para mim aqui, tá? Então, falando para vocês que já são segundou. Vocês sabem que é missão mesmo, né? Que eu venho aqui no segundou. E eu sei que Deus conhece todas as pessoas que vão entrar aqui. Ele conhece, né? Não sou eu que chamo. E então, de coração, eu falo, Senhor, o Senhor conhece todas essas pessoas, o Senhor sabe as feridas, o Senhor sabe o que elas precisam. Então, segundou, Deus. Ai, Deus, a Sandra fala Deus, gente, que gracinha, eu achei lindo quando ela me escreveu isso. Transformando nossas vidas, doutora Denise abençoada. Ai, eu achei lindo, Sandra, Deus. Só você. Amém. Amém. É por ele, né? Só por ele. Amém. Amém. Se eu só tô sendo canal, amém. Amém. Louvado seja, né? Porque também sou imperfeita. Deus te colocou no meu caminho. Amém. Amém. Fico muito feliz. Muito feliz, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, gente, as nossas feridas, elas precisam ser vistas, tá? Não tenham medo da dor. Ai, aqui está 2 graus. Agora que eu entendi. Eu estava lendo, aqui está segunda. Eu falei, como aqui está segunda? 2 graus. Ei, Leonora, então acho que eu vou deixar para um pouquinho mais para frente, para Gramado. Deixa passar um pouquinho. Eu gosto de frio, mas assim, eu vou deixar um pouco. Deixa um pouquinho. Entrar a primavera ali, eu vou para Gramado. Mas o que a gente precisa realmente fazer é não ter medo, sabe? De olhar para questões que precisam ser olhadas. Eu sei que como o cérebro ele trabalha sempre evitando a dor, ele trabalha evitando o desconforto, ele trabalha evitando aquilo que não dá prazer, ele quer o prazer imediato, sabe? Então ele trabalha muito contra nós, na verdade, contra a nossa evolução, né? A nossa mente, ela mente muito, porque ela te faz ficar na zona de conforto, ela vai fazer você ficar no sofá, ela vai fazer você buscar o celular, que é um prazer imediato. Ele vai fazer tudo para você não evoluir, sabe? Então nós temos um inimigo dentro de nós, que é a nossa própria mente. Então não é fácil, gente. Quando uma pessoa que ela quer evoluir, é uma batalha dentro dela mesma. Porque a nossa mente não vai falar assim, oba, vamos evoluir hoje, vamos fazer academia hoje, vamos comer direito hoje, que delícia, tamo junto, né? Vamos perdoar todo mundo, é legal, vamos lembrar aquela dor que você teve lá atrás e não vai doer, eu vou fazer, não doer. Não vai. A mente da gente, ela trabalha muito contra, né? Porque ela quer o quê? O conforto, o comodismo, ela não quer que você mexa em coisa que não... Deixa ali, deixa quieto, né? Não foi bom, deixa ali quieto, né? Não vamos mexer com isso. Então a mente, ela vai fazendo com que você tenha uma vida o máximo naquilo que ela já conhece,
Você saiu um pouquinho, gente, é incrível. Você forçou um pouquinho a barra para ir para outro lado, ela vai fazer um boicote em você. Ela vai te trazer alguma coisa para você arrepender, não fazer aquilo. É um trabalho contra, sabe? É contra. É contra. Até formar um hábito, até a mente da gente perder o medo. E por isso que a gente tem que mandar um pouco na gente mesmo, sabe? Falar assim, não, pera lá. Né? Calma aí, quem manda nessa casa aqui sou eu, porque senão a gente fica assim dependente, né, do que ela manda a gente fazer, né? Então, é lógico, é muito mais fácil numa hora que você tem um monte de coisa para fazer, para você estudar, para você lidar com um monte de coisa, você pegar o celular e começar a ver bobeira. É muito mais fácil. Então a mente vai porque é mais fácil. E assim, o caminho de evolução não é um caminho fácil. O caminho de autodesenvolvimento não é um caminho fácil. O caminho de autoconhecimento não é um caminho fácil, mas eu posso garantir que ele é libertador, que ele é maravilhoso, que é um caminho transformador, que é um caminho que você faz na sua vida e que você jamais vai se arrepender, diferentemente de ficar na sua zona de conforto, né? Oi, Mariana, boa noite, bem-vinda. Gente, então é isso. Terminamos por aqui o Segundou. Que vocês possam transbordar o que vocês receberam aqui para a vida de outras pessoas. E marquem aqui, né? Depois, ô Joselma, boa noite também. Marquem pessoas que vocês queiram, né? Que vejam isso, que vocês lembrem aí no coração de vocês. Oi, Dri, amada. Gratidão por vocês estarem aqui também juntos nesse processo evolutivo. Atrasada hoje, mas vou rever gravando tudo. A Gi. Oi, Gi, você chegou, que delícia. Hoje, mas depois você vê. Eu não estou fazendo hoje, gente, ao mesmo tempo do YouTube, tá? Então, amanhã já vai estar no YouTube. Para vocês assistirem pelo YouTube é mais fácil, tá? Boa noite, muito obrigada. Tanta entrega, Claudinha, linda. Gente, obrigada a vocês, foi ótimo esse momento aqui, né, toda vez que serve aqui pra gente, né, eu falo, pra mim também serve, eu revejo muitas coisas, então é uma troca muito linda, e marquem alguém que vocês queiram, transbordem também, sabe, ajudem a curar mais pessoas, o mundo tá precisando, as pessoas estão precisando, e amanhã deve estar no YouTube já, essa live subir pra lá, esse Segundou, tá, eu vou deixar salva no Instagram, e... Tamo junto. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Deus escolheu vocês aqui. Estamos juntas. Caminhando juntas, nós vamos mais longe. Sozinho nós podemos ir mais rápido, mas juntas nós vamos mais longe. Tá bom? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E a gente vai conversando ali pelo... Amanhã vejo lá. Tá bom, Gi? Tá bom. Linda, lindeza vocês. Tá bom? Ai, obrigada, Cláudia. Você também é muito amada. Vocês são muito amadas. Vocês são muito amadas. Vamos junto. Tamo junto. Junto e longe. Exatamente. Amém. Amém, amém, amém. Beijo no coração, gente. Beijo, Maria, Basile, lindeza. Bom demais estar com vocês, viu? Não vou falar mais porque eu acho que é um tema profundo e vou falar como terapeuta. Já mexeu bastante, tá? Já mexeu bastante. Então hoje, deixa fluir, tá? Deixa fluir, porque já mexeu. Eu sei que isso já mexeu. Eu ter trazido isso à consciência, pode ser que vocês tenham sonhos durante a semana. Preste atenção no tipo de sonhos. Preste atenção nos sinais que vêm, às vezes memórias, lembranças de infância, coisas que vocês nem lembravam mais. Acolham e olhem, porque às vezes ali é um local de cura, tá? Então, só fiquem mais, assim, atentas aos sinais. Então, o tanto que eu falei já é um tanto que mexe. Então, eu falei, tá bom, por aqui nós temos capacidades, estamos juntas. Aqui não é uma terapia, mas eu sei que isso mexe, tá bom? Sempre envio um aviãozinho para os meus contatos. Que Deus te abençoe. Obrigada, Leonora. Respiração e tranquilidade. Sim, respiração e tranquilidade. Exatamente, respiração e tranquilidade. A gente não precisa ter medo das coisas, né? Não tenhais medo. Então, a gente tem que enfrentar, né?
E Deus é conosco, Ele quer Ele quer mais que é o nosso coração, né? Nosso coração e que a gente faça a missão. Pronto, né? E a gente vai passar, no mundo tereis adversidades, terei turbulências, nós vamos ter, não tem problema, né? Tamo junto com Deus e vamos em frente. Bora lá, todo mundo aqui, tá bom? Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus, uma abençoada noite, uma excelente semana e até no Instagram e até nas mensagens que vocês me mandam e a gente vai se correspondendo, tá bom? Bom demais estar aqui, tá? Nosso encontro de segundou é muito especial pra mim também, pode ter certeza, tá bom? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.